Você já sentiu que ler a Bíblia era só mais uma de suas obrigações? Nancy DeMoss Wogmuth tem algo a dizer sobre isso. Estudar e obedecer a palavra de Deus não é apenas a coisa certa a se fazer, embora seja isso. Mas eu quero que você perceba, enquanto continuamos no tema do Salmo 119, que estar na palavra de Deus é um meio de grande alegria. Este é o Aviva Nossos Corações, com Nancy DeMoss Wogmuth, autora de A Sós com Deus, na voz de Renata Santos. Aqui está Nancy, continuando a série Aviva-me segundo a tua palavra. Eu estava visitando o apartamento de uma amiga há não muito tempo e vi um livro que me deixou curiosa. O título era 1001 livros que você precisa ler antes de morrer. Meu primeiro pensamento foi: você vai ter que viver muito tempo se quiser ler 1001 livros, especialmente livros como os clássicos mencionados naquele livro. Ele foi editado por um professor de literatura inglesa, então inclui livros como As Mil e Uma Noites, O Morro dos Ventos Uivantes, O Senhor das Moscas. Mas, para minha surpresa, nesse livro popular, 1001 livros que você precisa ler antes de morrer, a Bíblia não estava listada. Algo está errado aí. Se houvesse apenas um livro que você tivesse que ler antes de morrer, teria que ser a Bíblia. É o livro acima de todos os livros em toda a história da humanidade. Recentemente fizemos uma pesquisa online com as nossas ouvintes e 36% delas responderam que nunca leram a Bíblia inteira. Foi encorajador para mim pensar que 64% das ouvintes já leram a Bíblia inteira, pelo menos uma vez. Mas se você considerar o público cristão em geral, eu acredito que nem 64% leram a Bíblia toda, não. Há muitas razões para isso. Em uma pesquisa que fizemos com nossos ouvintes, a principal resposta para a pergunta "Por que você não lê mais a Bíblia?" foi preguiça. E, sendo bem honesta, eu diria que esse também é, muitas vezes, o motivo na minha própria vida. Muitas pessoas pensam, muitos cristãos, que ler e estudar a palavra de Deus, ouvir a pregação da palavra de Deus e assim por diante é uma obrigação. Mas no Salmo 119 vemos um homem, o salmista, que tem um relacionamento com a palavra de Deus que não é frio nem seco. Esse salmo pulsa com vida, paixão, alegria, plenitude, calor. Enquanto seguimos estudando o Salmo 119 nesta série, quero te encorajar a fazer dele parte da sua rotina. Que tal ler este salmo todos os dias? São apenas 15 minutinhos. Um tempo que pode transformar o seu dia e aprofundar o seu amor pela palavra de Deus. E enquanto você lê, não tem como deixar de perceber que a pessoa que escreveu essa oração ama a palavra de Deus. Não é um dever, não é um peso. Dá a sensação de que esse é o único livro que você precisa ler antes de morrer. Não apenas uma vez, mas repetidamente. Veja, estudar e obedecer à palavra de Deus não é apenas a coisa certa a fazer, embora seja isso, mas eu quero que você entenda, enquanto seguimos nesses temas no Salmo 119, que estar na palavra de Deus é um meio de grande alegria. Não é só uma tarefa ou obrigação para ticar na lista. Pronto, li minha Bíblia hoje. Mas é a fonte, a nascente de bênçãos e benefícios grandiosos e imensuráveis. E é nisso que eu quero focar hoje. As bênçãos e os benefícios que chegam até nós por estarmos na palavra de Deus.
Vamos voltar ao versículo 1 do Salmo 119. Você verá que nos 2 primeiros versículos desse longo salmo há uma bênção dupla. Uma bênção dupla. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Isso parece a descrição de uma pessoa infeliz para você? Aqui está um grande remédio para a infelicidade. Você vai ao médico, tem uma doença, ele te dá uma receita e ele diz: tome isso. Aqui está uma receita, um remédio para a infelicidade. Na verdade, essas palavras bem-aventurado podem ser traduzidas como feliz. Algumas semanas atrás, eu comecei a ler esse salmo numa versão da Bíblia chamada Holman Christian Standard Bible. E ela traduz dessa forma, diz: quão felizes são aqueles cujo caminho é íntegro, que vivem de acordo com a lei do Senhor. Felizes os que guardam os seus decretos e o buscam de todo o coração. O mundo quer fazer você acreditar que viver esse tipo de vida íntegra, santa, centrada em Deus e dirigida pela palavra é uma receita para a miséria. Uma das coisas que precisamos reconhecer aqui é que o Salmo 119 reflete o coração de um filho de Deus em relação à palavra de Deus. Uma pessoa que não tem relacionamento com Deus não vai realmente desfrutar de ler a palavra de Deus, a menos que o Senhor esteja atraindo o coração dela para a fé. Mas se você conhece a Deus, se você tem um relacionamento pessoal com Ele, você vai experimentar bênção e prazer ao estar na palavra de Deus. E você vê o salmista dizendo que esse é o caminho para a felicidade, como Charles Spurgeon diz em seu comentário sobre o Salmo 119. Resolva em seu coração que santidade é felicidade. E aliás, quando você for tentada a pecar, lembre-se de que o pecado não traz felicidade. No final das contas, pode até dar prazer a curto prazo, mas a longo prazo, santidade é felicidade. O Salmo 119 que estamos estudando nesta semana e na próxima tem uma semelhança incrível com 2 outros salmos. Você sabe quais são? 2 salmos bem mais curtos, o Salmo 1 e o Salmo 19. Todos os 3 salmos, Salmo 1, Salmo 19 e o Salmo 119, fácil de lembrar, falam sobre a palavra de Deus. O Salmo 119, de certo modo, é uma exposição mais detalhada do pequeno Salmo 1. Ouça o Salmo 1, versículo 1. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Bênção prometida àquela que centraliza a sua vida na palavra de Deus. Você vê a mesma coisa em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas. Nós vemos no Salmo 119 que a palavra de Deus tem mais valor do que qualquer ganho material, qualquer quantidade de dinheiro. O versículo 14 diz: mais me alegro com os caminhos dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. E o versículo 72: para mim, vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de peças de ouro ou de prata. Eu não sei quanto o ouro ou a prata valem hoje, mas acho que qualquer uma de nós ficaria muito feliz em ter milhares de peças de ouro e prata. Mas o salmista diz: para mim, vale mais a lei, tua palavra, que procede da tua boca, do que milhares de peças de ouro ou de prata. Não leia um versículo como esse com os olhos vidrados e simplesmente passe para o próximo. Pare e pense sobre ele. Isso é o que significa meditar, aliás. Para mim,
vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de peças de ouro ou de prata. Eu realmente acredito nisso. Pense no seguinte: se o seu marido ou você chegasse do trabalho amanhã e descobrisse que vão receber um aumento de 100%, o chefe está de ótimo humor depois do feriado e decidiu dobrar o salário, você ficaria feliz? Ficaria animada? Ficaria entusiasmada? Acharia isso incrível? Consegue imaginar algumas coisas que faria com esse dinheiro? Sim! Essa mesma animação está presente ao mergulhar na palavra de Deus, ao receber as riquezas da palavra como suas. Para mim, vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de peças de ouro ou de prata. Verso 127. Amo os teus mandamentos mais do que o ouro refinado. A verdade é que a maioria de nós ama mais o dinheiro e as coisas do que os mandamentos de Deus, mais do que a palavra de Deus. Vamos ser honestas. Então, ao ler um salmo como esse, talvez você precise confessar: Senhor, eu queria que isso fosse verdade em mim, mas eu tenho que admitir que eu amo mais as minhas coisas do que eu amo a tua palavra. E esse grau de importância pode ser visto ao analisar como você gasta o seu tempo, em onde coloca o seu afeto e suas prioridades. O salmista diz: amo os teus mandamentos mais do que o ouro. Verso 162. Alegro-me nas tuas promessas, como quem acha grandes despojos. É como se eu tivesse ganho na loteria. É assim que me alegro na tua palavra. Hoje e amanhã, quero que olhemos para 10 bênçãos que a palavra de Deus traz às nossas vidas. Vamos ver 5 hoje e 5 amanhã. Algumas delas serão mencionadas brevemente e a outras vamos dedicar um pouco mais de tempo. Mas vamos observar algumas dessas riquezas específicas, algumas das bênçãos que chegam até nós por meio da palavra de Deus, conforme as encontramos no Salmo 119. A primeira é liberdade. E aqui eu penso no versículo 45 do Salmo 119. Andarei em liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Há versões que dizem: andarei em lugar espaçoso, ou andarei livre em lugar aberto. Mais uma vez, o mundo quer nos fazer acreditar que se vivermos a vida de acordo com a palavra de Deus, vamos viver uma vida presa. Vamos estar acorrentadas aos princípios da palavra de Deus. Mas o salmista diz: não, eu andarei em liberdade. Lembre-se, quando Deus colocou Adão e Eva no jardim, ele disse: vocês são livres para comer de todas as árvores do jardim, exceto uma. E essa única restrição é para a bênção de vocês. Vocês andarão em liberdade se ouvirem os meus preceitos, se seguirem a minha palavra. Mas aí Satanás aparece e diz: Deus prendeu vocês. Deus disse que vocês não podem comer do fruto dessa árvore. Eles perderam de vista a liberdade que poderiam ter ao buscar e obedecer os preceitos de Deus. Liberdade. E a segunda é que a palavra de Deus nos dá esperança. Versículo 49. Lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. Versículo 81. A minha alma desfalece, aguardando a tua salvação, porém, espero na tua palavra. Nós temos pessoas agora mesmo que precisam de esperança. Talvez você se sinta sozinha, ou solitária, ou desanimada com situações familiares. Você precisa de esperança? A palavra de Deus vai trazer esperança ao seu coração aflito. O terceiro benefício é o consolo. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Versículo 52.
Lembro-me dos teus juízos de outrora e me consolo, ó Senhor. Versículo 76. Que a tua bondade me sirva de consolo, segundo a palavra que deste ao teu servo. A palavra de Deus é como um bálsamo em um coração ferido, em uma vida ferida. E algumas de vocês estão em uma situação ferida agora mesmo. Os salmos falam de como a aflição pode tornar nossos corações suaves, maleáveis, ternos e receptivos a Deus. Diferente dos ímpios, que têm corações duros, insensíveis. Vemos isso bem claro nos versículos 69 e 70. As provações servem para nos tornar receptivas a Deus. Quando nos voltamos à sua palavra em meio à aflição, Ele traz consolo ao nosso coração ferido. Ninguém escolheria passar por provações. Ninguém diria, por favor, me dê mais provações. Mas o fato é que elas vêm. Martinho Lutero disse, as provações ensinam você não apenas a conhecer e entender, mas também a experimentar quão correta, quão verdadeira, quão doce, quão amável, quão poderosa, quão consoladora é a palavra de Deus. E neste salmo vemos que o salmista entende que o sofrimento é inevitável. E o que é interessante é que ele não pede a Deus que o livre do sofrimento, mas que ministre graça a ele no meio do sofrimento. Ele enxerga as promessas e a palavra de Deus como um meio de consolo e graça quando está ferido. Aqui está o quarto benefício: força ou estabilidade. O versículo 28 é um texto em que tenho passado algum tempo recentemente. Ele diz: a minha alma se consome de tristeza. Fortalece-me segundo a tua palavra. Outra tradução diz: minha alma se derrete de tristeza, ou minha alma chora de pesar. A palavra usada ali significa literalmente pingar, escorrer. Você pode imaginar as lágrimas escorrendo pelo rosto de alguém. Minha alma escorre, minha alma chora, minha alma se consome de tristeza ou de peso. E essa palavra tristeza significa literalmente depressão do espírito. Quantas pessoas eu tenho ouvido recentemente falando de um espírito abatido, deprimido? Talvez você mesma esteja passando por esse espírito que desanima, que desaba. Minha alma se consome de tristeza. Talvez seja um peso enorme que você está carregando. Talvez você tenha acabado de passar pela sua primeira época de festas sem o marido com quem esteve casada por décadas. E agora ele se foi. O que o salmista diz? Fortalece-me segundo a tua palavra. Essa palavra fortalece-me significa levantar, firmar. É usada para pessoas que se levantam de uma posição sentada, ajoelhada ou reclinada. Você diz: Senhor, minha alma se consome de tristeza, estou abatida, estou deprimida, estou caída. Eu preciso que o Senhor me levante. Preciso que o Senhor me coloque de pé novamente. Fortalece-me segundo a tua palavra. É a palavra de Deus que faz isso. Aqui vemos um salmista enfrentando grandes problemas. Você percebe isso ao longo do salmo. Seu coração está pesado, fraco e deprimido por causa de tudo isso. Ele vai para a palavra de Deus para receber força e estabilidade e se colocar novamente de pé. E aqui está um quinto benefício ou bênção que recebemos da palavra de Deus. A palavra nos dá vida. E você vê isso repetidamente neste texto. Versículo 25. A minha alma está apegada ao pó. Você consegue imaginar isso? Não tem como estar mais abatida que isso. Vivifica-me segundo a tua palavra. Versículo 93. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que me tens dado vida.
Essa expressão, me tens dado vida, na tradução que eu estou usando, aparece 9 vezes neste salmo. Às vezes é traduzida como vivifica-me. Outras vezes é traduzida, e eu amo isso, como aviva-me, traz-me de volta à vida. É uma palavra que significa desfrutar da vida, viver de novo, animar, refrescar, restaurar, reviver, manter viva a vida, salvar uma vida, poupar uma vida. É trazer de volta a vida. Nós sabemos como no livro de Gênesis, Deus criou a vida pelo poder da sua palavra falada. E somos lembradas ao longo de todas as Escrituras de que recebemos a nossa própria vida da sua palavra. Não podemos viver sem ela. Moisés diz aos israelitas em Deuteronômio capítulo 8, Deus, Ele humilhou vocês e os deixou passar fome, Ele os sustentou com o maná, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Essa é a nossa vida, é assim que vivemos. 1 Pedro capítulo 1 diz desta forma, porque vocês foram regenerados, nascidos de novo, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. A palavra de Deus é viva, ela é poderosa. À medida que a recebemos em nós, somos vivificadas, renovadas, trazidas de volta à vida. E eu conheço tantos cristãos que diriam, e é verdade sobre mim mesma tantas vezes, que estão apenas cumprindo as práticas da vida espiritual, vivendo a vida cristã. Mas por dentro, se forem bem sinceras, estão duras, frias, estéreis, vazias, secas, ocas. O salmista que escreveu o Salmo 119, é possível que tenha sido Davi, mas não sabemos ao certo, ele não se contenta em apenas existir, em viver no automático. Ele não se contenta em ser apenas uma casca. Ele anseia por vitalidade espiritual autêntica, pela vida abundante da qual Jesus falou. Ele reconhece que depende totalmente de Deus para soprar vida em sua alma. Por isso, ele se aproxima de Deus em busca do que só Ele pode dar. Dá-me vida, vivifica-me segundo a Tua palavra. E, pela fé, ele crê que Deus pode nos encher dessa vida abundante pelo Seu Espírito e pela Sua palavra. Jesus disse assim em João capítulo 6. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são Espírito e são vida. Dá-me vida, vivifica-me segundo a Tua palavra. Ao chegarmos ao final desta sessão, quero te convidar a se unir a mim em uma oração por avivamento, que adaptei a partir de vários versículos do Salmo 119, onde se repete a oração: vivifica-me, vivifica-me segundo a Tua palavra. Se você tiver acesso a uma Bíblia neste momento, abra no Salmo 119 e me acompanhe, lendo em voz alta a segunda parte de cada um dos versículos que eu vou listar aqui. Vamos fazer dessa oração o nosso clamor, para que Deus use a Sua palavra para avivar o nosso coração. Eu lerei a primeira linha, você lê junto a segunda. Verso 25. Minha alma está apegada ao pó. Vivifica-me segundo a Tua palavra. Verso 37. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me nos Teus caminhos. Verso 40. Eis que tenho ansiado por Teus preceitos. Vivifica-me pela Tua justiça. Verso 107. Estou extremamente aflita. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a Tua palavra. Verso 149. Ouve a minha voz, segundo a Tua bondade. Vivifica-me, ó Senhor, segundo os Teus juízos. Verso 154.
Defende a minha causa e redime-me. Vivifica-me segundo a tua palavra. Verso 156. Muitas são as tuas misericórdias, ó Senhor. Vivifica-me segundo os teus juízos. Verso 159. Considera como amo os teus preceitos. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua bondade. Alguém aqui precisa que o coração seja vivificado? Talvez você esteja em um tempo de luto ou tristeza. Talvez esteja enfrentando aflições, adversidades, oposição. Seu coração pode estar pesado, abatido, talvez ferido por uma relação familiar difícil. Eu mesma enfrentei algumas dessas coisas das quais o salmista fala no Salmo 119, ao longo do último ano. E se há uma coisa que aprendi, é a inutilidade de buscar em pessoas ou circunstâncias o sustento, a força e a vida. Também estou aprendendo o poder da palavra de Deus de infundir vida no meu coração fraco, cansado e desanimado. É a vida de Cristo. Mesmo que agora tudo esteja indo bem, é provável que no ano que vem você enfrente problemas e desafios, grandes, pequenos ou médios. A questão é, quando isso acontecer, para onde você vai se voltar? Você estará preparada para enfrentar esses desafios? E quando as tempestades vierem, estará o seu coração firmemente ancorado na rocha sólida da palavra de Deus? É por isso que neste ano estamos desafiando nossas ouvintes a ler a Bíblia todos os dias. Pela tua palavra me deste vida. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Preste atenção. Este podcast não pode avivar o seu coração. Somente a palavra de Deus pode avivar o seu coração. E ela vai. Mas você precisa mergulhar nela. É a palavra que dá vida. Por isso eu quero te encorajar a entrar no nosso site, avivanossoscorações.com, e se inscrever no desafio de leitura da Bíblia. Obviamente, isso não é um voto. Pode ser que você falhe um dia ou outro, mas a intenção do seu coração é: quero ler a palavra de Deus todos os dias. Você pode se inscrever e todos os dias vai receber um plano de leitura para facilitar o seu momento de reflexão. Quero te encorajar a enfrentar esse desafio, não apenas ouvir eu falar sobre isso ou pensar que isso é só para outra pessoa, mas enfrente esse desafio para si mesma. Pela graça de Deus, quero ler a Bíblia todos os dias e, se o Senhor permitir, pelo resto da minha vida. À medida que você fizer isso, creio que Deus vai avivar o seu coração e te dar vida. Nancy DeMoss Wogemuth tem nos lembrado de que encontramos nova vida na palavra de Deus. Talvez com o passar do tempo, você tenha começado a se afastar, aos poucos, do seu tempo devocional na palavra. Isso é tão fácil de acontecer. E louvamos a Deus pela graça. Mas como Nancy compartilhou hoje, passar tempo na palavra de Deus não é apenas uma tarefa a cumprir, é uma fonte de alegria. Ai, como eu desejo essa alegria para você! É por isso que preparamos com todo carinho o plano de leitura da Bíblia. E você pode se inscrever no nosso site para receber diariamente por e-mail ou no seu WhatsApp, que inclui um trecho da Escritura para meditar, um breve devocional baseado na Palavra de Deus e um conjunto de perguntas de reflexão para te ajudar a ir mais a fundo. É uma ferramenta super simples para te ajudar a tornar a leitura diária da Bíblia parte da sua rotina. Talvez você leia a sua Bíblia junto com o seu café, bem cedinho, antes das crianças acordarem. Talvez leve a sua Bíblia para fora de casa e aproveite o clima enquanto desfruta da palavra. O atual presidente da minha universidade gosta de dizer: sem Bíblia, sem café da manhã. Então, enquanto passa manteiga no seu pãozinho, abra sua Bíblia ali mesmo.
Claro, não existe só um horário certo para ter o seu momento na palavra. Mas seja ele o momento no dia que melhor se encaixa com seus compromissos, eu espero que você se comprometa novamente a passar tempo nas Escrituras, deixando que elas renovem o seu coração. Amanhã estaremos de volta com Nancy para continuar o nosso estudo do Salmo 119. Ela vai compartilhar sobre como encontrar paz na Palavra de Deus. Aguardamos você aqui no Aviva Nossos Corações. O Aviva Nossos Corações é o ministério em língua portuguesa do Revive Our Hearts com Nancy DeMoss Wogemuth, sustentado por seus ouvintes e dedicado a chamar as mulheres à liberdade, plenitude e abundância em Cristo.